Hoje nós temos uma noite diferente no cantinho, né? Em vez de ter uma pessoa falando, nós teremos 4. Não ao mesmo tempo, porque senão fica complicado de se entender, né? Espero que a gente seja educado, cada um falando alguma hora. Eu sei que seu Ailton vai falar mais, ele vai, né, vai abrir a boca e vai falar o tempo inteiro, mas espero que ele deixe espaço para os outros falarem também, isso aí. 2 minutos, né? Então Bom, vai ser o dia dele. A noite de hoje é dedicada aos manuscritos do Mar Morto. E nós preparamos uma apresentação, uma conversa com todos os que estão aqui, em 4 pessoas. Eu, Dona Jussara, seu Ailton e Luciano. Isso. Os 4. A gente vai botar, eu acho, de repente talvez seja melhor a gente botar cadeiras aqui, para a gente se sentar e conversar com vocês de igual para igual. Sei que vai ser difícil vocês verem a gente. O Luciano vai ser mais fácil de ver, né? Sentado em pé, sempre ele está lá na altura, né? Então, o que a gente vai fazer é como um painel ou uma conversa mesmo a respeito dos manuscritos do Mar Morto. O que é que são os manuscritos do Mar Morto? E a gente vai conversar. É o seguinte, vai ser diferente, não é uma palestra, a gente não vai ficar falando sem parar. Quer dizer, vai ficar falando sem parar quase, mas não é uma pessoa só e não é uma palestra convencional. A gente preparou um material para vocês fazerem anotações, no final a gente vai fazer perguntas. Não, brincadeira. É só para vocês fazerem anotações, não precisam ter medo. Não precisam... É só para os jovens, então, os jovens a gente faz isso. Queria pedir a Jo para distribuir uma pastinha dessa para cada uma das pessoas junto com um lapisinho. E, Renilda, cuidado. E à medida que a gente for conversando, que a gente for falando, talvez seja melhor ir para lá por causa do mais para lá por causa do projetor, né? E aí vocês podem fazer as suas anotações. Falar por que a gente decidiu conversar sobre os manuscritos do Mar Morto. Alguns meses atrás, estávamos conversando eu e Hendrik, e ele falou que tinha recebido uma mensagem do Museu de Ciência lá em Boston, e eles estavam com a exibição dos manuscritos do Mar Morto lá. Na verdade, ainda estão em exibição. E ele estava querendo fazer uma visita aos pergaminhos com a turma da evangelização. E a partir daí, tudo isso se desenrolou da gente fazer essa apresentação, da gente visitar o museu para ver os pergaminhos, alguns dos fragmentos que estão por lá, né? E decidimos fazer essa conversa. E convidamos os companheiros aqui para estudarem com a gente e fazerem essa apresentação. Então hoje a gente vai ver os manuscritos do Mar Morto, uma introdução. Porque é nada mais mesmo do que uma introdução bem introdutória. Né? Porque 1 hora e pouquinho para falar sobre isso aí é muito mesmo pouco tempo. Então, à medida em que eu for falando, eu falei para ele várias vezes, para os 3 eu falei várias vezes. Para o Luciano eu falei mais vezes, para o seu eu falei mais vezes, para o Universidade escutou hoje umas vezes. Se vocês deixarem, vocês não falam. Só eu que falo. Porque vocês sabem que quando eu começo... Eu estou pensando em pegar uma extensão do microfone para chegar lá, né? Você vai ficar só com ele. Então, a gente vai... Se você estiver falando mais, não dá choque nesse microfone. Tá bom, eu passo para lá. Muito bem. Então eu vou só fazer uma condução e os meninos aqui que estudaram muito mais do que eu vão falando sobre o assunto. Então, os manuscritos do Mar Morto. Uma história. Era final de 1946, em Qumran, nos arredores de Jerusalém, no lado ocidental do Mar Morto, 2 beduínos e suas cabras encontraram manuscritos. Eu fiquei me perguntando se foram os beduínos ou foram as cabras. Do jeito que está escrito ali, não dá para saber se foram os beduínos ou se foram as cabras que encontraram os manuscritos. Né? Então eu perguntei, como é que é essa história? Então é isso que a gente vai conversar hoje, né? É um pouco disso e muito mais. Então a gente começa com geografia. Quem já teve aula de geografia? Muito bem. Então, o Mar Morto, vamos lembrar um pouquinho, né, do Mar Morto.
da região lá. Então, 260 metros abaixo do mar. então apaga aí rapidinho, só para eles poderem ver melhor. Então aqui, a região onde esses manuscritos foram encontrados, é ali. Todo mundo já ouviu falar no Egito, o Mar Vermelho, o Mar Mediterrâneo, a Turquia está aqui em cima, aqui para cá vem a Europa, né? A Turquia parte na Europa, parte na Ásia, aqui a Síria, que a gente escuta no noticiário hoje todos os dias, né? Em todos os noticiários a Síria está aí, a Jordânia está do lado de cá, a Israel, a faixa de Gaza, o Líbano está aqui em cima, a Arábia Saudita, Iraque, ou seja, essa é para a gente ter uma noção geográfica de onde é mais ou menos que está o Mar Morto. Vocês sabem onde é que está o Mar Morto aqui? Não? Está difícil, né? Aí a gente vê aqui o Mar Mediterrâneo, que é esse aqui, ó, esse pedacinho daqui. E aqui Gaza, está aqui Gaza. E o Mar Morto está bem aqui, ó. Na divisa entre Israel e a Jordânia. Então esse lado de cá é a Jordânia, esse lado de cá é Israel. Em Israel estão localizados Jerusalém, Belém, onde Fafá nasceu. Né? Não, é de outro Belém, não é esse Belém aqui não. É por isso que o pessoal chama de Belém do Pará, né? Para diferenciar, porque senão a pessoa nasceu em Belém. Ah, foi lá na terra de Jesus, não, foi lá no Belém do Pará. Então, em Belém aqui, então aqui está a região onde está o Mar Morto. Então, os manuscritos do Mar Morto, essa aqui é o tal do Mar Morto. Olha, eu já falei para vocês, viu? Não, pode deixar. Mar Morto, está aí em cima. Não botei muitas informações não, mas onde fica, né? A gente já viu ali, mas a gente pegou uma outra imagem, um pouco mais focalizada no Mar Morto, para a gente ter uma noção. Aqui mais uma vez, o Mar Mediterrâneo aqui em cima, do lado de cá. Do lado de cá? Jordânia. Muito bem, tá vendo? Todo mundo está sabendo, está prestando bem atenção. Então o Mar Morto aqui. Aí a gente fez um zoom para a gente poder visualizar um pouco melhor ali o Mar Morto. Então o Mar Morto está aqui. E a gente tem alguns pontos importantes nesse mapa aqui. O primeiro é esse aqui. Jerusalém. Então, Jerusalém é onde tem o templo, onde os templos foram destruídos e tudo mais, né? Todo mundo já ouviu falar em Jerusalém. Aqui, aquela palavra que talvez vocês já tenham ouvido ou não, logo no comecinho, o tal do Qumran, está bem aqui, ó, nas margens do Mar Morto. E aqui está escrito Caverna 4, Caverna 1, Caverna 2. E mais embaixo aqui, ó, a gente tem uma outra cidade que é importante também, chama Massada. Massada. A gente vai falar mais sobre Massada daqui a pouco. Vamos aproveitar a oportunidade, Mackenzie. Está enroscado na cadeira, né? Na época, quando a gente chegar lá, na verdade, na época do descobrimento dos manuscritos, é importante lembrar que a região de Qumran, não sei se vocês se lembram disso, pertencia à Jordânia na época. Daí toda a diferença de Israel, né, durante o processo inicial. Foi só para esquentar a voz mesmo. É verdade. Bom, interessante que quando se fala Israel foi criado em 1948. Né, quando a ONU Criou o Estado. criou o Estado de Israel. Então fez a divisão aqui para cá. Já que a gente está falando de geografia, né? Lembrar que esse Mar Morto é interessante, porque na verdade é um lago, porque ele é todo cercado, né? Todo fechado, né? E ele é tão grande, que ao longo dele tem várias cidades, né? Vocês podem ver ali, no caso ali na antiguidade tinha Qumran, né? E vai descendo, tem outros pontinhos, tá vendo? Ou seja, ele é tão grande que, geograficamente falando, as cidades ficam distantes uma da outra.
né? Só para ter uma ideia aqui, né, de Jerusalém a Qumran, aqui tem mais ou menos uns 120 quilômetros, 130. E descendo, né? Porque ele está a 400 exato. Aqui está mais alto e aqui está mais... 460 e poucos abaixo do nível. Como é aquela parábola lá de Jesus? Um homem ia de Jerusalém a Jericó. Ele fazia o quê? Ele ia subindo ou ia descendo? Ele ia de Jerusalém a Jericó. Jerusalém está mais alto, Jericó está mais baixo. Então, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Então, ele ia descendo, né, porque como Jerusalém está mais alto. O Mar Morto, ele é uma depressão gigantesca, ele é um dos pontos mais baixos da Terra, abaixo do nível do mar. Ele é abaixo, vários metros do nível do mar. A gente não vai falar muito sobre isso, não, porque o objetivo não é conversar sobre o Mar Morto, mas a gente vai voltar a falar um pouco mais sobre Caverna 1, Caverna 2, essas cavernas aqui, de onde o Capitão Caverna saiu um dia. Não, nada a ver. Massada, tchau, Ailton. O senhor quer falar agora ou quer falar depois? Sobre Massada. O senhor que sabe. Não deixa eu falar. Fala logo isso. Daqui a pouco eu não sei. Né? Massada é um monte, por incrível que pareça, é um monte amassado. Porque em cima é plano. É uma estrutura de mais de 150 metros de altura, 350 metros de altura mais ou menos, totalmente íngremes nas laterais, totalmente íngremes. Né? Desde talvez o século 2, 3 antes de Cristo já existia fortaleza, bases militares lá. E o Herodes o Grande, no ano mais ou menos 4 antes de Cristo, ele fugiu, ele teve que fugir às pedras de Jerusalém, foi para lá. E nisso ele construiu um castelo lá, de alguns edifícios ao nível de um rei. Né? E o interessante que eu falei, para chegar até o topo, como é muito íngreme, é mais íngreme mesmo do que aqueles morros do Nordeste, tem uma ideia, né? Era um caminho circulando o morro. E passava uma pessoa por vez. Passava uma pessoa por vez. Quando eles levavam as coisas para lá, tinha lá, inclusive, como era muito alto, o clima era ameno. Era muito melhor do que o clima lá embaixo. Né? Então eles tinham plantações lá. Eles cultivavam as coisas lá, os pequenos animais que lá e tudo. E eles faziam, para ter água, eles fizeram várias como se diz, piscinas ou reservatórios de água subterrâneos. Né? Eram vários, não me lembro, 8, uma coisa assim. Se você quer a capacidade total, era de mais ou menos, você tem uma ideia, 200 mil galões, todos os tanques cheios. Era muita água, mais ou menos. Então, tinha vários sistemas de canalização, chovia, a água praticamente, quase toda era aproveitada. Era lá a casa. A gente está falando de 2.000 anos atrás, mais de 2.000 anos atrás. Mais ou menos, ou mais de... Mais ainda, né? E a relação entre Massada e essa outra região que a gente vai falar, os manuscritos, onde eles foram achados. Primeiro que é a mesma região, né, muito próximo da outra. Também foram encontrados alguns manuscritos lá, depois da destruição da tomada pelos romanos. Manuscritos exatamente iguais, que foram encontrados em algumas cavernas. Isso aí vai falar depois. Então, a gente vai falar depois um pouco mais sobre Massada, para vocês entenderem a relação entre uma coisa e outra. Eu queria só que o senhor falasse rapidamente, para a gente poder saber por que a gente circulou ali as três regiões. E aqui a gente segue, então. Mar Morto. Por que esse nome? Acho que todo mundo já deve saber, né? É relativamente bem conhecido, mas esse é um dos motivos. Aquele sujeito ali, depois olhando bem direitinho, se Celino tivesse um pouquinho mais de cabelo, dava para ser Celino ali, muito bem. Ele parece estar sentado. Na verdade, ele está boiando. Sem fazer nenhum esforço. Sem fazer nenhum esforço. Ele deita no mar, senta e ele não afunda. Por quê? Tem muito sal. Tem muito sal. A concentração de sal é gigantesca. A mulher está fazendo exatamente a mesma coisa. Aqui atrás, ó, 2 formações de sal. É tanto sal, tanto sal, tanto sal, que quando o nível
baixa um pouquinho por evaporação, as formações de sal aparecem em todos os lugares. É impressionante 25%. a quantidade de sal que tem aí. Se vocês procurarem, por curiosidade depois no YouTube, vocês vão ver pessoas boiando, tentando nadar e não conseguem nadar. Elas não conseguem enfiar as mãos debaixo d'água, vira de costas, de qualquer jeito, ela tenta afundar, não consegue. É impressionante. Então, é uma região bem... E nada, ou praticamente nada, sobrevive lá. Por isso que é chamado de Mar Morto. Né? Tem vida marinha. Não tem vida marinha. Talvez tenha alguma bactéria maluca lá, que se alimenta de sal, mas vida marinha de animais comuns que a gente conhece, não conheço não. Minha filha, Kathleen, ela não está aqui, ela adora sal, mas eu não acho que nem ela conseguiria beber água desse mar. E aqui agora a gente entra na história mesmo, para a gente começar mesmo a contar um pouco, contar o que aconteceu. A história da descoberta dos manuscritos. Era por volta, talvez, do final de 1946, novembro a dezembro, quando... Quem quer contar a história? Dona Jussara? Antes da gente iniciar a historinha, o que eu achei curioso quando eu estava estudando o assunto é que, de autor para autor, esse iniciozinho aí varia um pouquinho. Tem sempre um dado diferente aqui, um dado diferente ali, mas, no cômputo geral, a historinha, para a maioria dos autores, fica no centro, a mesma coisa para todos, né? Vamos dizer assim, o core da história é o mesmo para todos, né? A história, mais ou menos, é a seguinte. Havia nessa região, próxima a Qumran, não é isso? O que a gente chama de beduínos, que são chamados de shepherds, então pastores, que estavam conduzindo cabras, não é isso? Na região. Aí, uma das cabras entrou numa caverna. Aí o pastor foi atrás da cabra, né? E para tirar a cabra de lá, ele jogou uma pedrinha, uma pedra dentro da caverna. A cabra saiu imediatamente. Mas o curioso foi que ele ouviu, assim que ele jogou a pedra, ele ouviu o barulho de cerâmica quebrando, né? Aí ele ficou na dúvida, o que tem dentro dessa caverna para ter vidro, cerâmica quebrando? Nas historinhas que eu li, que coincidiram mais de uma e duas, ele ficou curioso, mas já estava, acho que o sol quase se pondo, alguma coisa assim. Aí ele resolveu voltar no dia seguinte. Pegou a cabra dele, foi se juntar ao resto do rebanho, foi embora, pensando, amanhã cedo eu estou aqui para ver o que é isso. E assim foi. Ele voltou com um amigo e entraram dentro da caverna. Aí eu acho que é interessante a gente se colocar na época, né? Porque eu acho que acontece em todos os lugares do mundo. Imagine você numa região, duas pessoas simples, pobres, que de repente entram numa caverna, e aí o que eles viram? Potes, né? Potes espalhados assim. Aí, primeira reação, gente, vamos ver o que tem dentro, porque deve pensar que é um tesouro, moeda, dinheiro, alguma coisa assim, né? Aí foi ver os potes, né? Quebraram e ficaram decepcionados no primeiro momento, né? Porque tinha o que lá dentro? Uns rolos, né? Uns pergaminhos, muitos deles enrolados assim, como se fosse um tecido, né? Que depois eu acho que era papiros, coisa desse tipo assim, né? E assim, mas isso aqui, eu pensava que era ouro, né? Então se coloca no lugar de uma pessoa assim, né? Deve ser até decepcionante você né? Encontrar uma coisa dessa forma. Agora os meus amigos vão continuar. Não sei se eu estou falando demais. Essa aí. Não, eles abriram e viram que uma linguagem estranha para eles. Eles não entendiam, uma linguagem esquisita. E falaram, vamos
A primeira ideia é, e como aliás, eles eram, na realidade, contrabandistas. Né? Eles estavam passando ali, que eles estavam fugindo das alfândegas, levando as cabras para Jerusalém, para aquele caminho, e ali tinha água. Na realidade, as cabras foram guiadas naquele lugar. Né? E como já eram contrabandistas, já tem a tendência a fazer um negocinho, como se diz, né? A polícia dá uma olhada, vamos ver o que é isso. Aí levaram para um mosteiro. Aliás, desculpa, primeiro uma pessoa viu lá, achou que aquilo ali era uma linguagem assíria. E viu que podia ser um documento antigo. Aí levaram que tinha um mosteiro onde tinha da igreja assíria da terra, uma cidade perto. Então eles foram lá e mostraram o frade lá para a pessoa, que eu não me lembro agora. E ele parece que, até comigo com o Martins, parece que por encanto, ele viu aquilo. Parece uma coisa que ele imaginou que aquilo era muito antigo. Parece assim, como se diz, foi amor à primeira vista. Ele bateu naquilo e pensou, isso aqui foi uma coisa preciosa. E comprou primeiro, e correu atrás, e procurou pessoas, as primeiras pessoas com quem ele contactou, não deram a mínima bola para ele. E ele ficou na insistência, ele acreditava dentro dele que aquilo era uma coisa muito preciosa. E até que foi, e nisso ele tentou correr atrás dos beduínos para tentar comprar mais, mas os beduínos também já foram espertos, começaram a vender para outros. O problema é que os beduínos eles venderam para várias pessoas ao mesmo tempo. Inclusive tinha pessoas lá depois, pegaram, bem depois, né, na época de Israel já tomou conta da coisa, pegaram rolos como sapateiros. Tinha intenção de fazer sapatos mesmo. Parece que foi dominado, as autoridades conseguiram pegar aquilo a tempo. E depois de correr atrás de outras pessoas, vai aparecer outros estudiosos, tudo correndo atrás para tentar descobrir as coisas. Né? É isso aí. Então, essa aqui é a foto dos dois, né, dos dois beduínos. Vocês viram ali aquela cabra que apareceu ali? Na verdade, muito mais um bode gaiato, né, que estava posando para a foto, depois ele desapareceu. E aquele ali são dois dos jarros, dos inúmeros jarros que foram encontrados lá. São fotos reais dos jarros. Né? Imaginar que esses jarros têm mais de 2.000 anos. Né? E só para fazer a conta, amanhã, lá no museu, segundo alguns amigos que já tiveram por lá, eles têm também parte das cerâmicas, ou cerâmicas da época, da região, também com a mesma idade dos manuscritos. Né? Então, essa é um pouco dessa história da descoberta. Né? Parece um pouco de folclore, mas em todos os lugares que a gente lê, todos os coisas, é sempre uma história, como a dona Sara falou muito bem, é muito parecida. Não tem algumas diferenças em coisas minúsculas, mas a história geral é mais ou menos a mesma. Né? A data também, tem alguns livros que variam, né, de quando foi descoberto, mas no geral foi em 46, né? E de 46 até 58, que depois disso foi uma corrida, né? Muitas pessoas, o mundo científico principalmente, querendo descobrir outros pergaminhos. Foi o que aconteceu, né? Essa foi a primeira caverna, mas eu nem sei como é que está a sequência, eu já me esqueci aqui do que o Marlon colocou, mas aqui continua. E aqui a gente colocou a tal da Qumran também, né? Que, como a gente falou, vocês viram lá no mapa, né, no Mar Morto, no lado ocidental, na esquerda, para a nossa visão, está lá Qumran, e Qumran é o nome dessa região. Né? Então, isso aqui são os restos, né, os vestígios da cidade, da comunidade. Isso aqui não estava assim quando eles chegaram lá. Ninguém sabia que isso existia. Ficou assim depois que descobriram os primeiros pergaminhos. Exatamente. Aí começou arqueologicamente, né, a escavar e tal, e a descobrir, aí eles descobriram tudo isso aí, tá? Isso aí estava tudo coberto pelo tempo, né? Pela areia. Umas pontas parecidas de alguns edifícios, eles acreditavam que era um antigo forte romano. Eles não deram a mínima bola para aquilo, eles acharam que era um forte romano. E aí depois, com essas descobertas, vão encontrando esses textos em hebraico, né, e em outras línguas que a gente vai ver também mais para frente, e
os arqueólogos e aí os estudiosos, um padre francês, que é o grande pesquisador do início, né? O Roland Devaux, né? Ele vai, é ele que começa as primeiras traduções, ele que começa a fazer as primeiras pesquisas, as primeiras teorias sobre os pergaminhos, sobre quem escreveu, sobre tudo isso a gente vai falar indo um pouco mais para frente. Mas isso aqui é um lugar onde viviam pessoas. São os resquícios, obviamente, todos aqui já devem ter assistido coisas assim, de arqueologia e tudo mais. Então a gente vê, né, algumas salas e tudo mais. Então tudo isso aqui também tinha os reservatórios de água, né, tinha salas comunais onde se fazia jantares juntos, como a última ceia do Cristo, né, em que eles se sentam juntos para comer. Era historicamente, um costume de algumas seitas, de algumas denominações religiosas judaicas da época, deles se sentarem juntos para comer e só comiam juntos. Então tem salas desse tipo, tem salas que foram encontrados coisas de fazer cerâmica, onde eles provavelmente construíam cerâmica ali, de repente até alguns desses potes foram construídos aqui dentro dessa região. Tem salas que pareciam lugares onde eles escreviam os pergaminhos, os escribas utilizavam. Tudo isso que a gente está falando aqui é o que a ciência, de uma maneira geral, diz. Naturalmente, quando a gente começa a estudar e começa a ler, vocês devem ter encontrado isso, inclusive a dona Jussara falou muito bem quando disse que existem algumas divergências, tem pesquisadores que continuam achando que isso aqui não era um lugar de ninguém morar, era um lugar de passagem temporária, ou seja, na verdade, existe quase um consenso, a maioria das pessoas acredita que pessoas moravam aí. Mas existem aqueles arqueólogos que olham e dizem, não, isso aqui não é. E aí começa a ter as teorias e tudo mais, né? Mas, obviamente, a gente não vai... tem que lembrar que quem estuda para chegar a essa conclusão e passar essas mensagens para nós, né? O resto do globo terrestre são pessoas que estão dedicadas a esse estudo e fazem a vida inteira delas, né? Então, o que elas falam é com muita precisão. É baseado em fatos, estudos de anos e anos, né? E na história tem alguma desses arqueólogos, dessa busca de encontrar restos mortais de humanos? Aí ao redor, né? Aí ao redor existem cemitérios de pessoas que provavelmente morreram aí, eles enterravam, né? A gente vai falar daqui a pouco um pouco mais sobre quem provavelmente escreveu os manuscritos, e dentro dessa seita de quem escreveu não existia mulher, só era uma seita quase unicamente masculina, ou unicamente masculina. Mas aí por perto também foram encontrados poucos, mas um esqueleto ou outro de crianças, também tem uma explicação, e de algumas mulheres, e essa informação é que às vezes gera alguma dificuldade para a pessoa saber se é realmente ele, se não é, mas de uma maneira geral são os essênios que a gente vai falar daqui a pouco. Essa cidade se cita na Bíblia, em alguma parte da Bíblia? Esses nomes? Com esse nome aí não, não cita. Tem ali Jericó, Jerusalém, algumas outras cidades por ali, mas com esse nome aí ninguém cita. Né? De repente deve ser um nome mais árabe, mais moderno do que um nome antigo. Há muitos pesquisadores que falam que é o seguinte, que eu li vários, não mais de um, falam a mesma coisa. A Bíblia refere-se muito a pessoa, foi ao deserto fazer o Marcos, foi ao deserto o Marcos. Aí um explicou, espera aí, você vai, o que é no deserto? Areia e mais areia. É como diz o menino, tem um trem de areia lá. Né? Pô, você vai ficar lá, como foi Jesus, ou ficar 40 dias no deserto. Espera aí, gente. Então, o Gamaliel mesmo, quando ele pegou o Evangelho de Mateus, logo em seguida ele correu, ficou 40 dias no deserto para o Evangelho de Mateus. No primeiro dia ele morria seco. Pregando para quem também, né? No deserto. Então, há uma concordância com muitos estudiosos que esse deserto que eles referiam era Cuba. Ou algumas cidades ali por perto. Porque se a gente voltar ali naquela... A gente não circulou lá, mas tem algumas outras, e tem outra cidade ali que chama En-Gedi. Essa En-Gedi, um dos historiadores, ou o historiador da antiguidade, Flávio Josefo, que é um dos que fala sobre os essênios, fala sobre muitas desses grupos, né, judaicos da época, ele cita que provavelmente existia uma seita, um grupo de judeus que moravam nessa cidade de En-Gedi, que está logo ali embaixo, tem Qumran,
Ali naquele mapinha tem lá. Depois a gente pode voltar em Gedi e mais embaixo Massada. Então, existiam, como a dona Jussara muito bem falou, é um mar gigantesco, é um lago gigantesco. Que existiam várias cidades ali. Disse, ó, o Lago de Genezaré, que é muito grande também, está mais para cima ali naquela figura. É a mesma coisa, também tem várias cidades ao redor, Magdala e tudo mais, é tudo ao redor. Aqui também, só que o Lago de Genezaré é um lago normal, dá para você tirar a água e aproveitar. E é um lago de sal, então provavelmente as cidades eram bem mais reclusas, tinham bem menos pessoas que se dedicavam a morar ali, né? Vale Então, ressaltar aqui que você mencionou o Flávio Josefo, ele é um historiador da época. Não é alguém de 100 anos atrás. Ele viveu no primeiro século. Então ele tem muita informação a respeito. Ele tem livros enormes de 2.000, 3.000 páginas falando a respeito da cultura judaica. Ele fez parte da... Se ele fez, que eu me lembro... Tem um que foi assim. Não fala não, ele é conhecido como historiador. Exato. Se ele foi assim, eu não cheguei a ter essa informação. Então ele tem, do ponto de vista social, por assim dizer, né? O Flávio Josefo, ele é muito bom para quem tem interesse de pesquisar e mais a fundo. E ele é um historiador mesmo, assim, ele é considerado das primeiras pessoas a escrever história por história. Não é contar história, ele procurou... não é como se estuda história hoje, mas ele é um historiador, ele relata as coisas da época. Então aí é um pouco ali do onde as pessoas viviam. Mas agora a gente vai falar sobre manuscritos. Né? O que são manuscritos? Coleção de texto. O que é se você escutar? Escrito à mão. Escrito à mão. É escrito à mão. Então o que vocês estão fazendo aí é manuscrito, tá vendo? Então vocês são os manuscritos do campinho. Né? Cada um de vocês que está fazendo as anotações, se estão fazendo as anotações aí. A finalidade é coletar de todo mundo, colocar no jarro. Daqui a 2000 anos. Alguém encontra. Então, o manuscrito, né, é isso aí, é alguma coisa escrita em algum lugar. Então, esse aqui é um exemplo de um dos manuscritos que foi encontrado lá. A gente vai ver outras fotos. Eu hoje estava dando, a gente estava dando lá, eu e o Reno falando com os meninos de evangelização, né? Aí eu gosto de citar, eu gosto de lembrar que, gente, isso aí é o iPad da época. Entendeu? E veja bem, só algumas pessoas sabiam como escrever isso aí e algumas pessoas sabiam ler isso aí. Quer dizer, era o que tinha de mais moderno, entendeu? Para essa época, né? Isso faz parte da nossa história como seres humanos, entendeu? Por isso que eu acho assim, é de uma beleza e todos nós temos, eu acho que até a obrigação de ir no Museu de Ciência para dar uma olhada nisso, ao vivo e a cores. Porque não é todo dia que você tem uma oportunidade dessa. Né? Só para reforçar a ideia, né? Essa descoberta, a gente vai falar um pouco mais também sobre isso, mas não existia até esse ano de 1947 nenhum pedaço de papel, papiro, o que quer que seja, escrito em hebraico de textos antigos. Não existia. Todas as coisas que se tem escrita é em grego, das traduções que foram feitas. Original. Os originais todos foram perdidos. Então, em 1947, com essa descoberta, é a primeira vez que se colocou a mão em algo de 2000 anos escrito em hebraico. E mesmo assim, os documentos mais novos que se tem notícia é do século IX, depois de Cristo. Depois de Cristo, ou seja, 900 depois de Cristo. Esses textos aí datam de 200 anos, os mais antigos, antes de Cristo. Tem textos aí, desses manuscritos, que foram datados por carbono 14, por processos de, eles chamam de grafopaleologia, ou seja, eles analisam o modo como as pessoas escreviam, e eles conseguem detectar quando foi o ano que isso foi escrito. É impressionante como o ser humano consegue tirar informação de lugares aparentemente que não existe informação nenhuma. E eles fizeram as datações em separado.
Eles fizeram as datações através dos grafos paleológicos, paleontologia. Grafo paleontólogo. Esse aqui é um trava-língua mesmo, né? Grafo paleontólogo. Eles fizeram a datação aproximada, isso aqui foi escrito mais ou menos lá por 200, 180, 170 a.C. E aí eles fizeram a datação através do carbono 14, que é o método científico de fazer. E não dá muita diferença. Ou seja, realmente as pessoas que trabalham com grafo paleontologia conhecem do negócio. Então, uma coisa foi comprovada com a outra. Então esse aí é um exemplo do manuscrito. E o manuscrito era escrito em quê? Hoje em dia a gente tem papel, vai na Staples, vai ali comprar um papel, pega rascunho, né, guardanapo na mesa para registrar a ideia, né, Celine? Tá lá comendo uma batata frita e, vou falar com o Celine sobre isso, anota no guardanapo. Antigamente, como era isso aí, para fazer um pergaminho? Era muito fácil o pergaminho. Primeiro você tinha que criar uma cabra, né? Começa fácil, para fazer o pergaminho tem que criar uma cabra. E a danada da cabra não sai dessa história. Vai e volta. Era mais usada a ovelha, a cabra não dá certo, eles preferiam um couro de ovelha, né? Então, criavam a ovelha, e naquela época, a ovelha era muito caro para começar. Segundo eu li, nós temos no Brasil hoje, por exemplo, um grande criador, um pecuarista, tem aqui milhares de cabeças de gado. Naquela época ele tinha 50 ovelhas, era um grande pecuarista. Era muito caro a ovelha. Então, o que eles usavam a cabra da ovelha. Quer dizer, tinha que matar o animal. A pele, a cabra da ovelha. A pele, quer dizer. Então tinha que matar, tirar a pele e fazer aquilo. E demorava, no verão, um tempo bom, era de 20, 25 dias, se não chovesse. Porque ele esticava, lixava, lavava, punha de molho numa solução com cal, depois tirava, lavava, esticava, punha para secar, voltava. Tinha que fazer a barba do couro, E no inverno até mais de 30 dias. Então, imagina o tamanho de uma ovelha, que tamanho, o que você aproveitava para escrever. Então era muito caro. Né? Igual o Marquinhos falou negócio de leitura, naquela época, inclusive, não era vantagem, ninguém sabia ler. Porque por isso estou dizendo que era o iPad da época. Era difícil de ter a cabra, era caro. E o mais interessante é o seguinte, eles usavam uma tinta feita de vegetais, de tirar das árvores. E essa tinta interessante, escreveu, não se apaga. Então se escreveu e errou, fica errado. Ou joga fora o pergaminho, ou passa para os filhos em pedaços. Cabra é muito caro. Cabra é muito caro, fica errado mesmo, né? Então, vocês verem como é o processo. Ou seja, quando o ser humano ele tem um objetivo na vida, ele quer fazer uma coisa, ele faz. Demore o tempo que for, ele vai fazer. Então, a gente tem muitos pergaminhos. Alguns eram pergaminhos que eram feitos de animal, né? Por isso se chama pergaminho. Papiro já é feito de vegetal, tem uma planta que você vai, tira seiva, faz as coisas todas, cria o papiro, mas ele é menos durável, pelo menos o processo antigo. Eram alguns desses manuscritos foram encontrados em metal, em cobre, a gente vai falar rapidamente depois. Quem ensinou essas pessoas a escrever? Porque é tudo tão arcaico que você fica pensando aonde elas aprenderam a escrever. Um aprendendo com o outro, vai passando. A tradição oral era muito forte nessa época. O barato dos pergaminhos do Mar Morto, dos grandes pontos de interrogação é esse. Quem escreveu? E aí em cerâmica. Em cerâmica já é mais comum, né? Se via muita pintura em cerâmica. Quem já foi em museu já viu muita pintura em cerâmica, muito desenho, muita coisa escrita em cerâmica. Era mais comum. E tem outros materiais também. Mas os que encontraram lá é basicamente em pergaminho, quase a maioria absoluta, alguns em papiro e dois rolos em cobre. Apenas 2 rolos em cobre foram encontrados. Então a gente vai falar rapidamente depois sobre eles. Os manuscritos. Aí a gente falou sobre manuscritos de uma maneira geral. Agora a gente vai falar sobre os manuscritos que foram achados. Foram achados em 11 cavernas. As cavernas foram numeradas de acordo com a ordem de descoberta. Então a caverna número 1 foi a primeira caverna que foi descoberta. A número 2, a número 11, né? A 11ª e última caverna a ser encontrada. Então, a caverna de número 4
é a caverna onde se encontrou mais pergaminhos. Então, quando você pegar um livro falando sobre os pergaminhos, a maioria dos textos, vocês vão ver lá o número 4. Esse número 4 significa que o texto foi encontrado na caverna número 4. Lembrem-se, o início todo foi em 47, através desses beduínos. Mas depois, muita coisa aconteceu, como vocês citaram aí, teve um religioso francês e tal. E depois disso foi uma corrida arqueológica, entendeu? O mundo científico ficou doido e foi uma busca em toda a região. Descobriram as ruínas de Qumran e depois várias outras cavernas. Foi uma corrida arqueológica, realmente ipsilíteres, né, que a gente fala. E o interessante historicamente, né, que nessa época, exatamente a época do final da guerra, né, você está ali no finalzinho da guerra, o Estado de Israel está prestes a ser criado. Nesse processo há toda uma confusão de quem são os pergaminhos, de quem pertence, a quem pertence. Né? Então os judeus, por exemplo, não podiam pegar nesses pergaminhos. Então os judeus foram proibidos de pegar, porque eles estavam no lado de Israel, mas era da Jordânia. Então teve uma confusão política gigantesca em cima disso. Então assim, tem todo num momento bem atordoado assim, culturalmente e politicamente no mundo. Né? Então foram 11 cavernas que foram encontradas, onde esses pergaminhos foram encontrados. Apaguei, gente, rapidinho. Você lembra que o senhor estava falando de Massada, né, que é bem alto e bem íngreme? Vocês estão vendo aqui, obviamente, é nos dias de hoje. A gente não sabe exatamente como era antigamente. Mas aqui são duas das cavernas, 2 buraquinhos aqui. Como é que se chega nessas cavernas? Não é? Imaginar que Qumran estava todo enterrado, então isso provavelmente está até mais alto, ou seja, está até mais fácil de se chegar hoje do que era na época. Porque Qumran estava todo enterrado no deserto. Então essas cavernas provavelmente elas estão mais baixas hoje do que elas eram na época. Então imagine que eles provavelmente queriam que isso ficasse protegido, que isso não ficasse ali à exposição e que não fosse tão fácil o acesso. Talvez por isso demorou tanto tempo a ser encontrado, porque... Você quer dizer que as cavernas foram construídas para proteger os... Não, eles usavam as cavernas para guardar as coisas. Mas as cavernas são naturais. As cavernas são naturais. Elas são deviam ser bem altas. Deviam ser bem altas. Aí né, já está alto. Isso porque era um meio de proteção. Um meio de proteção, para que não pudessem ser encontrados com tanta facilidade. Né? O que mais? Agora a gente entra na parte... sem ainda falar especificamente do que é que está escrito nos manuscritos, quem escreveu? Quem foi que escreveu? Essa é uma das grandes interrogações, apesar de existir um certo, vamos dizer, um pouco de consenso, a maioria acha que foram os essênios, mas algumas pessoas acreditam que poderiam ter sido os saduceus, alguns outros dizem, não foi só um grupo que escreveu, foram vários grupos que escreveu, mas a maioria, pelo menos, dos escritos, os cientistas concordam que foram os essênios. E quem eram? Né? Quem eram, então, os essênios? A gente vai falar daqui a pouco, né? É no próximo? É do próximo. Então, vamos voltar aqui. Antes de a gente falar sobre os essênios, uma outra teoria, que também é relativamente bem aceita, é que essas cavernas, com esses pergaminhos, eram uma biblioteca. Eram guardados, os pergaminhos eram guardados lá como biblioteca. Ninguém sabe se é, se não é. Talvez a biblioteca fosse no sítio arqueológico de hoje, né, na cidade, mas de repente eles mudaram tudo lá para cima por algum motivo. Né? Mas... onde eram escritos... Eu me lembro de uma foto que me parece, na foto de um outro termo, outra expressão, parecia necessariamente um mobiliário apropriado para se esticar os pergaminhos e fazer escrita. Quer dizer, tudo indicava que ali realmente era um lugar de produção, por assim dizer, em um dos cômodos. Foi encontrado nas ruínas de Qumran uma sala, um compartimento, exatamente, né? Encontrou até tinteiro com tinta seca. Todo material rolo de tinta é impressionante.
Então eles encontraram muita coisa lá. Então tem umas teorias que dizem que provavelmente foram pessoas que saíram de Jerusalém. Lembra, Jerusalém está ali na figura também, né? Vocês lembram lá da foto, do desenho, né? Jerusalém aqui mais em cima um pouco, mais aqui à direita, né? À esquerda de vocês, eu acho. Qumran aqui em cima, mais embaixo Massada. Então algumas pessoas dizem que na época da destruição do templo de Jerusalém pelos romanos, que vieram para destruir, por volta do ano 67 depois de Cristo, as pessoas pegaram esses pergaminhos, fugiram pelo deserto para guardar nas cavernas. Essa é uma das teorias. Mas não é uma teoria muito aceita. Inclusive, tem uma como é que a irmã Ila fala lá, dessa viagem, dessa fuga? Ela até faz uma piadinha. Ela faz uma piadinha, porque isso é algo que demanda tempo, né? São 130 quilômetros. Exato. Então, ela coloca da seguinte maneira: bom, imaginemos que há 2000 anos atrás um comboio de carretas, o que não existia, né? Tivesse rumando as cavernas, a região de Qumran para armazenar, esconder esses escritos e tal. Agora, não se pode adotar de sã consciência uma teoria como essa, porque no meio da guerra, se você está sendo perseguido, não há possibilidade de você fazer. Mas eu li a respeito disso, o historiador disse que o sistema de esgoto de Jerusalém, por uma questão de lógica, ele ia em direção ao Mar Morto, porque ele desceu. Então surgiu o sistema de esgoto. Não, existe a teoria de que alguns rolos no meio da correria, aí dando continuidade ao momento da invasão de Tito, aquela coisa toda, que alguns dos jarros teriam sido colocados no rio, ou nessa rede de esgoto, por assim dizer, e isso foi avisado, para que os que estivessem lá na frente fizessem. Agora, avisado como? Celular, talvez? Então assim, as teorias são muitas, né? Mas obviamente que para essas teorias acontecerem, você precisa de comprovação por fatos, algumas coisas que sejam mais prováveis ou mais plausíveis, pelo menos, né? Mas lembrando uma coisa, é o seguinte: e os Zelotes, como que eles surgiram de dentro de Jerusalém para a rua? Eles tiveram um jeito de fugir. Será que alguém não teria um jeito de levar os rolos também? Poderia ser. Porque né? Os Zelotes, para ninguém falar, foram vários que fugiram sem os romanos. E os Zelotes estão lá no Massado também. Mas depois da invasão de Jerusalém, eles passaram pelos romanos. Como? Se eles passaram pelos romanos fugindo, alguém poderia ter passado também levando os rolos. Na verdade, à noite dá para fazer. Se você conhece o deserto, você poderia fazer. Mas, de qualquer maneira, é muito mais plausível, pelos achados, que muitos dos pergaminhos, não digo todos, mas muitos dos pergaminhos eram da região de Qumran e que eles guardavam ali. Não significa dizer que não pode alguém ter trazido pergaminhos de Jerusalém e guardado lá também. Isso de fato aconteceu, né? Foram de várias regiões, mas de acordo com o consenso geral, aqui não era produzido ali na sua grande maioria. Pois é, até porque tem cavernas ali que estão a 50 metros desse sítio que a gente viu ali. 50 metros, ou seja, a pessoa está ali dentro do sítio, quer ir lá na biblioteca, 50 metros ele está lá na caverna, horizontal. Obviamente tem que subir, tem que entrar na caverna do jeito que for, mas está ali do lado. Algumas estão um pouco mais distantes, mas tem umas ali muito próximas, né? Então, é uma biblioteca. Isso é uma biblioteca. De onde era, se foi todos vieram de um lugar, todos de outro, é uma coisa que vai ficar sendo discutida talvez eternamente. Mas fazia parte ali de todo aquele pessoal ali da época. E quem escreveu? Como a gente falou, provavelmente os essênios, a maioria dos pesquisadores acreditam nisso, pelo menos a grande maioria dos pergaminhos, dos achados, foram os essênios que escreveram, ou uma seita que na época nem nome de essênio tinha, era uma seita, não existia nome para ela, não é citado em quase nenhum lugar. E aí quem eram os essênios? E aqui eu dou a palavra a Luciano. Bom, para seguir o raciocínio científico, né, eles
essa seita, essa fraternidade, ela existiu entre 150 antes de Cristo até por volta de 68, 70. Isso é o que a história convencional, por assim dizer, nos assinala. E eles eram, uma das suas características, eles tinham como a lei mosaica, as leis divinas de acordo, né, com a concepção da época, né, a adoração máxima. Eles eram muito rígidos no segmento das leis e eles instituíram para si, para a fraternidade em si, um regime muito firme. Mas eles procuravam, de certa forma, eles não eram necessariamente aquele tipo de seita e fraternidade que vivia apenas da contemplação. Eles o faziam, de certa forma. Mas eles exerciam também um trabalho social muito grande. Eles não se misturavam do ponto de vista convencional, por exemplo. Se a gente for trazer isso para os nossos dias, por exemplo, a gente não tem o hábito, às vezes, de se misturar com determinado grupo de pessoas. Drogados, alcoólicos, etc. e tal, a menos que seja em intenção de auxílio. Isso eles não faziam. Mas eles não mantinham como amizade, muito menos admitiam no grupo, né, pessoas que não tivessem princípios necessariamente iguais. Né? Há no Evangelho também uma referência aos terapeutas, e isso certamente eles faziam parte do grupo, dizer assim, né? Porque eles eram iniciados, por assim dizer, eles praticavam a cura, aquela coisa moda do passe mesmo, posição de mãos e tal. E, enfim, eles tinham sim apesar de toda a firmeza e rigidez nas suas normas internas, eles tinham uma convivência muito amigável com a sociedade, por onde eles passavam eles eram bem vistos e bem quistos, mas a rigidez realmente entre eles era uma coisa meio que absurda. Né? Qualquer um que blasfemasse contra a lei de Moisés, contra Deus, era punido de morte, necessariamente. E eles se dividiam em castas, por assim dizer, né? Mas se conviviam muito bem entre si. Mas é porque o conhecimento naquela época só era dado àqueles que tinham uma maior capacidade, até mesmo intelectual, né, para lidar com essas questões. E havia todo um processo seletivo para aqueles que se interessassem em fazer parte da comunidade. Né? Eles tinham que vender todos os bens, e isso ficava no cofre, né, durante um ano, mais ou menos. E quanto a pessoa se decidia, né, é isso mesmo, Aí, passado esse período de um ano, mais 2 anos seria necessário, né, mais 2 anos de convivência, para fazer, por assim dizer, uma decisão final. E esses bens, os bens da pessoa, né, do candidato, por assim dizer, ele era mantido, isso não era gasto. Porque caso ele se decidisse não participar, ele teria todos os seus bens de volta e tal. Eles não eram rígidos nesse sentido. Eles tinham a liberdade, por exemplo. Então, olha, eu tentei, mas não é para mim. Tudo bem, não há o menor problema, você pode ir. Eles devolviam os bens, por assim dizer, e inclusive pediam. Tudo bem, vá, né, mas... e divulgue a nossa mensagem, porque eles tinham essa preocupação, e um dos textos fala, a gente tem informações de nível a gente não vai entrar nessa questão, mas a gente tem algumas informações de cunho espiritual, mas que os textos encontrados em das cavernas comprovam. Eles tinham essa missão de preparar a vinda do Messias, de Jesus, no caso, né? Então havia uma consciência muito grande em divulgar as ideias que eles procuravam vivenciar, né? E o que mais? O que eu estou esquecendo? Muita coisa, com certeza. Mas aí é tranquilo. E aí, essa é uma outra questão, né, que sempre que se fala dos essênios tem que se levantar, você se levanta, né?
que Jesus pode ter vivido entre os essênios, que Jesus era essênio, que Jesus isso, que Jesus era aquilo. Né? E Emmanuel fala assim, ó, no livro A Caminho da Luz: o mestre, porém, não obstante a elevada cultura das escolas essênias, não necessitou da sua contribuição. Emmanuel é muito claro, e a gente percebe pela vida do Cristo, pelos ensinamentos do Cristo e os ensinamentos dos essênios, que apesar de existirem semelhanças, apesar de existirem pontos que se tocam, existem pontos absurdamente contrários. Então, assim, ele pode ter conhecido, como certamente conheceu. Jesus fala o tempo todo dos fariseus, ele não cita o nome dos essênios, mas ele vivia com todo mundo. Jesus não era uma pessoa que se isolava do mundo, na verdade ele vivia no mundo. Ele não era do mundo, mas ele vivia no mundo, ele convivia com todas as pessoas. Se um homem que falava com mulher que era proibido, um homem que se dirigia à prostituta, um homem que deixava um cobrador de imposto entrar na sua casa, que entrava na casa do cobrador de imposto, por que ele não iria falar, conhecer grupos que eram judeus também, que estudavam as escrituras? Então, Jesus certamente conheceu os essênios, Jesus certamente e se encontrou com eles, mas Jesus não precisava aprender nada com os essênios. Ele utilizou o momento, provavelmente, de ter se encontrado com os essênios para utilizar aquilo como exemplo, e muitas vezes a gente vai falar disso, talvez mais para frente, se a gente tiver tempo. Então, os essênios é provavelmente esse grupo que escreveu a maioria dos manuscritos que foram encontrados, né? Lembrando que, eles, como já deu para ficar claro, imagino eu, eles eram espiritualistas necessariamente, adeptos da reencarnação, ressurreição, né? E todos esses, a grande maioria dos princípios básicos do cristianismo, até diria, né, as questões nossas do espiritismo em relação à reencarnação, etc. e tal. E a outra consideração em relação aos saduceus, né? Que é completamente descartada, porque isso não condiz com o que foi encontrado nos manuscritos. Os saduceus, na minha opinião, praticamente acreditavam em Deus, mas eram praticamente ateus, quer dizer, materialistas, porque eles imaginavam única e necessariamente que, agindo dessa forma, eles conseguiriam de Deus favores temporais. Mas morreu. Então, só para lembrar que a gente está falando aqui de saduceus, essênios, né? Lembrando que, na verdade, todo esse povo era judeu, né? O que tinha nessa área que Jesus veio ali, ele mostrou o mapa, era só judeu. Só que os judeus brigavam entre si, né? Então, por exemplo, vamos dizer assim, olha, eu não concordo com você na forma que você leva a vida de acordo com as leis divinas. Eu acho que não é assim, é assado. Aí ele falou assim, um outro judeu dizia, eu também, não concordo com você. Aí eles formavam um grupinho, né? E esse grupo partia numa outra direção e vivia de acordo como eles achavam que era a lei divina, porque eles sempre seguiam as leis divinas, né? E assim eles iam formando esses grupos, né? Que são os grupos dos samaritanos, né? Desses essênios, né? Então, só para... são os nomes, às vezes, que a gente dá, as diversas ramificações da mesma religião, né? Então, seguindo adiante, voltando para os manuscritos em si, o que é que está escrito nos manuscritos? E aqui a gente tem uma lista rápida, que a lista é bem mais extensa, do que está escrito lá, né? Ou seja, está ali Isaías, aí tem o número do lado, 22, Salmos, 39. Então, isso aí é o seguinte, foram encontrados, em todas as cavernas, 33 cópias do livro do Deuteronômio. Então, imagina, a nossa biblioteca aqui, o livro que a gente tem mais dele aqui é Fonte Viva, são 4. Eles encontraram 33 do Deuteronômio. Encontraram 39 cópias dos Salmos. Encontraram 24 cópias do Gênesis. 25 cópias do primeiro livro de Enoque e 22 cópias do livro de Isaías. E tem muito mais. De todos os livros do Antigo Testamento, eles têm pelo menos uma cópia de cada. Com exceção do livro de Esther, que não era considerado na época
um livro possível de ser lido, porque ele tinha sido escrito supostamente por uma mulher. E o fato dela ter casado... É com um rei, né? Com um rei que não casou com um judeu, então... Não, casou com um judeu, pronto. Então esse livro não tem nenhuma cópia. E tem livros, obviamente, que estão lá que não fazem parte do cânone, como eles chamam, do Antigo Testamento, como o livro de Enoque. E aí tem muitas outras coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, nada a ver com o Antigo Testamento. Regras sociais, determinando o que é que eu faço, o que é que você pode fazer, como é que você chega, como é que você se veste, como é que você come, como é que você se dorme, como é que tudo. Tem até um certo detalhe, né? Tem muitos detalhes. E é se baseando nessas regras sociais que os pesquisadores acreditam que os manuscritos foram escritos pelos essênios, porque essas regras sociais são muito idênticas à forma como os essênios viviam. Exatamente. Então, aqui a gente, por exemplo, nós 4 aqui, se a gente fosse essênio, nós iríamos ser banidos do grupo por 10 dias. Porque uma das regras lá é a seguinte: se você interromper um companheiro seu que está falando, 10 dias... Agora já estavam banidos os 4. Vocês estavam mortos, porque como mulher não podia estar aqui não. Então assim, pra você ver a que nível de definição eles chegam nesses documentos. Obviamente esses são fatos assim, que a gente pegou aqui e ali, não deu para ler tudo, a gente não sabe tudo que está escrito lá, mas tem regras de você dizer assim, você fez isso como o Luciano falou, você morre. Ou 2 anos depois você pode voltar se você fez uma coisa mais séria. Então tem das coisas mais simples, as coisas mais absurdas. Cuspir no chão. Tem punição. Até no sábado não podia... Isso aí faz parte. E tem lá as regras. No sábado não pode curar, no sábado não pode isso, tá lá no... A impressão que eu tive das regras é uma coisa muito curiosa. É um misto de ternura e rigidez que não dá para entender. Né? Durante as refeições não se podia falar nada, né? Durante todo o tempo da refeição era um silêncio absoluto. Nossa, nenhum mineiro nasceu... Era assim, né? Ó, nem está comendo, está conversando. Mas... Então, o que é interessante aqui da gente perceber é que a gente falou lá atrás de biblioteca, né? Por que alguém teria 39 cópias de um livro? É uma biblioteca. De onde é essa biblioteca? Se era parte de Jerusalém, se era do templo, se era... Apesar que a irmã Ilha fala uma coisa interessante. Essa irmã Ilha, só para esclarecer, tem um podcast na internet do grupo Sociedades... Como é que chama? Renascer? Estudos religiosos, sei lá. Se chama Portal C. Portal SER. Aí eles têm um podcast lá, que é um programa em áudio. Ele já tem 23 episódios desse programa, normalmente 2 horas de programa, sempre sobre um tema evangélico, um tema relacionado ao Espiritismo, com Haroldo Dutra Dias e alguns convidados. O episódio número 22 é especificamente sobre os manuscritos do Mar Morto, e ele convida uma irmã mesmo, uma freira, que é muito amiga dele, com quem eles têm muitas conversas interreligiosas. Ele está sempre se encontrando com um pastor protestante, com essa irmã religiosa católica e ele, um espírita, um protestante e um católico, conversando entre si sobre as semelhanças. É um trabalho impressionante. E ela vai dar uma aula sobre isso, porque ela é formada e tem PhD e doutorado nessa área de judaísmo, nessa área de estudos antigos. E essa é a irmã ainda de quem a gente está falando, que a gente acabou esquecendo de apresentar. Né? Então, eu achei uma regra social, um texto na internet que eu achei muito interessante. Posso ler? É bem curtinho. Limpeza contagiosa. Além de 2 banhos diários obrigatórios, os membros da comunidade deviam mergulhar em uma piscina toda vez que defecassem. Como a piscina era abastecida pelas chuvas escassas no deserto, a água ficava parada por meses. Resultado:
6% dos homens de Qumran atingiam 40 anos, em comparação a 40% em Jerusalém. Interessante isso. Era tão Né? higiênico que ninguém tomava banho nada parado. Você vê como é, obviamente, né? Ou seja, a intenção é boa, mas não se conhece, não se sabe como fazer, né? Aquela coisa acaba, o tiro acaba saindo pela culatra, né? Mas eu estava falando alguma coisa de Maíla, acabei... Estava apresentando ela. E antes eu ia dizer alguma coisa que ela falou, mas eu esqueci, ok. O número de livros, ela fala da quantidade. É de ser biblioteca ou de onde. Daqui a pouco eu lembro. Henrique, clica para mim aí nesse Isaías que está aí, para mostrar o pessoal essa 22. Esse aí vai abrir um website do Instituto que preserva e que tem o controle dos pergaminhos. E eles têm os pergaminhos, ou quase todos os pergaminhos digitalizados. Então, Paulo, eu sei que ele está interessado em aprender hebraico, pode começar a aprender hebraico bíblico a partir dos pergaminhos do Mar Morto. Então, aí os pergaminhos. Esse aí é o pergaminho de Isaías, que é o maior, o quase maior de todos. Esse pergaminho, ele tem quase 8 metros de comprimento. Então, o negócio que você enrola, ele fica um rolinho assim. Não me perguntem como é que colaram as cabras. Também não sei, eu fiquei pensando, rapaz, precisa de muita cabra para fazer esse pergaminho, viu? E tem 22 desses. Tinha 22 desses. Então, quantas cabras morreram para estar? E o tempo? E o tempo para escrever, o tempo para fazer. Então, você consegue ler o pergaminho completo na internet. E o texto é uma sequência? Ou... Esse texto aí, é o texto completo do livro de Isaías que está na Bíblia. Com alterações muito pequenas do que existe hoje. Então, essa é uma cópia precisa de 2000 anos atrás do texto original do livro de Isaías. Interessante. Então, assim, uma das coisas que é muito importante que a gente saiba é que muita gente, muito tempo, falou que pode ter tido mudança, pode ter tido alteração nos textos, pode ter sido alterado e tal. Nos textos do Antigo Testamento, de acordo com... dá para ver até a textura da cabra. Se você olhar ali, dá para até reconhecer a cabra, qual foi a cabra. Dá para ver a textura do pergaminho, né, com a tinta e tudo mais. E na visão menor, se você bota o mouse por cima, aparece a possibilidade de você clicar e aparece a tradução para inglês. Então você consegue ler o pergaminho, para quem não consegue ler hebraico como eu, né? Talvez alguém aqui consiga. Então ali ele está a tradução. E se comparar com o texto de Isaías, é quase completo. A irmã Ila, que eu acabei de falar, ela diz assim, existem algumas pequenas diferenças, mas a diferença é assim, a pessoa escreveu... um dos cantos que foi registrado por Isaías, o original está, ou vice-versa, me esqueci agora, Santo, Santo. E a cópia que nós temos hoje, Santo, Santo, Santo. Essa é a diferença. Então, assim, a diferença é praticamente nenhuma. A diferença de número, às vezes, uma coisa... Pode até ter sido, que a pessoa não quis gastar pergaminho, que era muito caro, né? Então, escrever 3 vezes santo, gastava mais pergaminho. Eu vou escrever só 2, porque pelo menos eu economizo uma palavra aqui, né, Sônia? Pode ter sido isso, né? O cara era aquele que pulava na piscina lá de Qumran com um sorrisal e saía com ele inteiro, né? Não saía nada, né? Deixando claro que não alterou em nada a mensagem. A mensagem, ou seja, o sentido da coisa continua permaneceu mesmo. Então o texto ele é completo. Obviamente vocês percebem aqui que existem partes em que o tempo destruiu, né? Então, nem todos os pergaminhos que foram achados, provavelmente a gente vai ver isso amanhã, mas se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que muitos desses pergaminhos que foram achados, eles não é nem pergaminho, na verdade. Eles são pedaços de papel, pedaços de pergaminho que foram destruídos pelo tempo. Então, os estudiosos, eles tentam encontrar uma posição, tipo montando um quebra-cabeça com coisas vazias no meio,
Porque não dá para montar. Alguns foram muito bem preservados, como esse aí. E como alguns outros E também. o detalhe também, quando começaram, os pesquisadores quiseram agilizar o processo, eles começaram a oferecer 30 moedas, não sei exatamente qual seria o valor dos dias de hoje, vamos dizer $5 por cada centímetro quadrado. Então, quer dizer, os beduínos, seja lá quem for, pegavam o livro inteiro e começavam a picotar. Então eu vou vender só um pedacinho, Dificultando ainda mais o processo. Por isso que a coisa se arrastou 50 anos, de 47 a 97. Foi quando os últimos foram conseguir terminar de ser traduzidos. Ou seja, é um trabalho, além de ser um trabalho gigantesco, né, tem toda essa dificuldade aí, né, das vendas. Vamos voltar lá. E aí tem vários exemplos, tá? Depois a gente pode passar o site para vocês, é só buscar na internet que acha também. Os textos eram escritos em hebraico, a maioria absoluta, mas tem textos escritos em aramaico e textos escritos em grego. Pouquíssimos, mas tem textos escritos em grego também lá em alguns desses pergaminhos. Então isso fica um pouco claro de que não era todos escritos no mesmo lugar, né? Não necessariamente, porque hebraico e aramaico são muito parecidos, apesar de serem diferentes, mas são muito parecidos. O aramaico ele era muito mais usado em tradição oral. E o grego era as pessoas... o grego Então, o aramaico ele era falado, mais falado. O hebraico era usado para registrar, escrito. Então, o aramaico ele era o que provavelmente Jesus falava, o que as pessoas falavam no dia a dia. Traduziam do grego, do hebraico para o aramaico na língua. É o English Street. Mas aí, mas aí alguns começaram a fazer o quê? Como eles não conheciam o hebraico, eles começaram a escrever o que eles escutavam. Como eles escutavam o aramaico, eles escreviam em aramaico. Entendeu? Então, por isso essa diferença. Mas a maioria absoluta é em hebraico mesmo. E aí tem documento da guerra, documento de Damasco, inários, poemas, textos apócrifos, que são aqueles textos que não entraram na Bíblia e que têm conteúdo bíblico, mas que por algum motivo lá para trás alguém decidiu que isso aqui não deve fazer parte da Bíblia, que isso aqui, então, isso aqui ele não vai entrar em discussão, porque isso é outro tema que dá mais umas 20 horas de conversa. O que mais? E agora a gente vai começar o nosso encerramento. E a gente vai falar sobre a importância disso. Porque assim, a gente falou da história, a gente citou vários exemplos, né? A gente está contando a história para envolver, para que a gente se interesse pelo assunto. Eu quero ler esse texto aí, porque esse texto é muito interessante, falando dessa descoberta. A gente está falando aqui agora da importância da descoberta em si, de dois beduínos terem ido nesse lugar, encontrado esses manuscritos, encontrado essas jarras com essas coisas escritas lá dentro. Esse professor Eliezer Lipa, da Universidade Hebraica, foi o primeiro cara, professor, conhecedor, que viu isso, que pegou nisso, o primeiro de todos. Ele diz assim, ó: minhas mãos tremiam à medida que eu desenrolava um deles. Eu li algumas frases. Estava escrito em um lindo hebraico bíblico. A linguagem era parecida com a dos Salmos, mas o texto me era desconhecido. Olhei, e de repente tive a sensação de ser privilegiado pelo destino de ver um manuscrito hebraico que tinha sido lido pela última vez há mais de 2000 anos. Então imagine, você se deparar com uma coisa pela primeira vez, de mais de 2000 anos de vida, e não é como se todo mundo já tivesse visto, porque eu já fui lá no Museu da Ciência e já vi aquela árvore gigante, aquele círculo gigante de uma árvore que tem lá, que tem quase 2000 anos, ou mais de 2000 anos, quando ela foi cortada. Todo mundo já viu aquilo? Todo mundo já foi lá e já viu quem já foi? Isso aí, na hora que ele encontrou, ele foi a primeira pessoa a ver um negócio que fazia 2000 anos que ninguém lia. Preservado, intacto quase. Então a importância dessa descoberta é mostrar que coisas se preservam. Porque muita gente duvidou no começo, que era forjado, que não era verdade, que isso foi alguém que fez e botou lá para a gente.
mas quando dataram, como a gente já falou no começo, 200 anos antes de Cristo os mais velhos e os mais recentes 60 anos, 70 anos depois de Cristo. 2000 anos de vida, 2000 anos guardados dentro de uma jarra de cerâmica fechada com betume, com petróleo, né? Piche, né? Dali do Mar Morto, daquela região que eles encontravam, preservado. Obviamente, muitas coisas foram destruídas, nem todos, a gente viu ali quebradinho do lado. Então, a importância dessa descoberta científica é impressionante. E para a teologia é ainda mais. Né? Mas a importância da descoberta em si é algo assim que parece, aí está conversando com o seu Ailton, né? Falando sobre isso, e disse, será que isso realmente foi descoberto? Será que isso realmente foi o acaso? Será que essa cabra realmente entrou ali por acaso para ser descoberta? Né? Exatamente nessa época de fim de guerra, nesse começo de transformação que o mundo passou depois da Segunda Guerra, porque é uma transformação gigantesca do que acontecia antes da guerra, do que aconteceu depois da guerra. A irmã Ilha diz assim, essa descoberta, ou seja, na hora que se descobriu isso, que a igreja, né, que nós da igreja, né, de uma maneira geral, que já fomos da igreja no passado, em vidas anteriores, nós da igreja sempre achamos que teríamos o domínio sobre todos os textos, que ninguém jamais teria acesso a texto nenhum. A igreja, de repente, não tem mais domínio sobre o texto. O texto foi achado e ela não pode comprar. Porque é de outra pessoa, é de um pesquisador. Então a igreja, a partir desse momento, se sente, entre aspas, ameaçada. Porque ela diz, ok, agora vai ter um monte de texto aí fora que eu tenho que saber se realmente bate com o que eu tenho. Então o que é que eu vou fazer? Luiz, não sei, sua mãe com certeza, você não sei, mas manhã fala isso, minha avó falava isso, e todo mundo sabe disso, 50 anos atrás, 60 anos atrás, se rezava missa em quê? De costas, mais antigamente, ou seja, ninguém podia ter acesso aos textos. Se eu não conhecesse latim, não entendia nada. Quando é que começa essa mudança? Gutenberg. Não, quando é que começa essa mudança no vernáculo, da tradução, das coisas mais... Agora, há pouco tempo. Papa... Lá, Concílio Vaticano II, 1962. Paulo VI. Quando a igreja começa a abrir os textos, começa a traduzir para todo canto. Não é muita coincidência, todos os pergaminhos foram encontrados até 58. 4 anos depois, está liberado para todo mundo ver. Então, assim, essa descoberta, ela abala tudo isso. E abre esse campo gigantesco de pesquisa, esse campo gigantesco de conhecimento mais profundo. Então, essa descoberta, ela é impressionantemente importante. Mas esse texto de Isaías que você falou que está igualzinho na Bíblia, mas aí já estava esse texto. Já estava, mas só que ela não sabia. De repente vai que o texto era diferente, e aí o que ia acontecer? Aí eu ia, onde é que eu vim buscar esse texto que eu traduzi, que está tudo diferente do texto original? Será quem foi que mudou, quem foi que acrescentou, quem foi que tirou, quem foi que... E aí você começa a perder o poder, porque você não conhece, você não sabe. Interessante nós vimos aí que tinha muitas coisas em grego. Algumas coisas. E como nós podemos dizer que a maioria uma grande parte da Bíblia, os originais vieram Estão em grego. Estão em grego. A Haroldo Dutra Dias acabou de traduzir o Novo Testamento para o português diretamente do grego. Não existe, o Novo Testamento não existe nada em outra língua, só em grego. Né? A importância dos pergaminhos em si, ou seja, do material, é ver o que é que as pessoas faziam isso, que realmente é uma coisa real. Não é uma coisa de história, não é uma coisa que eu escutei a carochinha contar, né? Que eu escutei o padre falar, que eu escutei o pastor, o palestrante espírita falar. Não, eram coisas reais, as pessoas se sentavam para ler, estudar. Né? Da própria tradução judaico-cristã, ela é, por alguns, desconsiderada. Né? Eles pensam que isso aí não passa de uma invenção. Uma invenção, Alguém fez isso aí no século III ou coisa parecida e pronto. Porque não existia registro disso, não existia nada
E de repente se encontra os pergaminhos. É porque nesse caso o carbono 14 ele é muito preciso nesse Não tem nem como discutir. Porque, só para ter uma ideia, carbono 14 é o quê? Todos nós temos elemento carbono. Né? Mas o carbono 14 ele tem em termos de vida atômica, ele vai se acabando por um determinado período, assim como todos os elementos químicos. E o carbono 14, como é coisa orgânica, se você detecta nele a quantidade desse carbono no material que está sendo usado, dá para se precisar praticamente de questões de anos. Quanto tempo ele levou para perder? O processo de deteriorização é muito exato. Esses pergaminhos aqui que vocês estão vendo aqui, eles são os 2 pergaminhos de cobre que foram achados. Eles estavam num estado tão ruim, porque eles estavam assim, né? Abertos, assim, sem estarem protegidos ao tempo, que eles não conseguiam abrir o pergaminho. Eles começaram a fazer, começava a quebrar. Então, eles tiveram que esperar vários anos para conseguir desenvolver uma técnica para poder conseguir fazer isso. Então, eles cortaram o pergaminho, foram cortando tiras para depois ir montando. E aí tem fotos dele já limpo, já tudo. Eles cortaram em 23 pedaços. Tem várias faixas, e aí eles abrem, aí tem tudo escrito. Esse pergaminho aí é o mais esquisito de todos. Não vai falar muito sobre ele, mas descreve nesse pergaminho uma série de tesouros enterrados por volta de onde os pergaminhos foram encontrados. E isso gerou a busca pelo tesouro, uma dessas coisas que o Dona Jussara estava falando. Um monte de gente indo atrás para encontrar esses tesouros. E era tesouro gigantesco, era não sei quantos mil denários, não sei, para a época, coisas de ouro, não sei o quê. Até hoje nada foi encontrado. Ninguém sabe se era uma brincadeira de mau gosto. Para desviar, né? Ou para desviar a atenção de alguma outra coisa, mas ninguém nunca achou nada com relação a isso, né? E a importância dos escritos. E a gente queria encerrar com algumas coisas interessantes dos escritos que foram encontrados. A gente falou de alguns, né? Está lá na Apocalipse Messiânica, o texto que eu falei para vocês lá, né? Tudo que tiver um 4, esse aqui foi encontrado na caverna número 4. Caverna número 4 de Qumran, o texto 521. Eles chamam de Apocalipse Messiânica. Está lá escrito: os céus e a terra escutarão seu Messias, e ninguém se desviará dos mandamentos dos santos. Vocês que buscam o Senhor, fortaleçam-se em sua mensagem. Sobre os pobres, seu espírito flutuará. O espírito do Senhor, né? O Espírito do Senhor, seu Espírito flutuará e renovará os fiéis com seu poder. Ou seja, obviamente é muito longo, tem muita coisa, mas é interessante a gente ver um pouco daquilo que o Luciano tinha falado, né? Eles estão preparando esse caminho, esperando esse Messias, acreditavam que esse Messias iria chegar, que iria trazer uma transformação. Às vezes essa transformação é uma transformação diferenciada, não é aquilo que eles estavam esperando. E aí a irmã Ila fala um outro ponto lá também com o João Batista. Isso tem a ver com relação a essa espera aí, né? Ainda na questão da importância dos textos hoje em dia, né, dos achados. Tem muita coisa, por exemplo, que Jesus falou e a gente não encontra resposta, né? Foi dito, como é que é? Amarás... Escutastes o que foi dito. O que foi dito. Amarás o teu inimigo e odiarás... E odiarás o teu inimigo. Exato, perdão. Aí a pergunta é, foi dito aonde? Se pegar os 5 livros da Torá, todo o Antigo Testamento, isso não está lá. Quem disse? Foi dito onde? Mas isso foi dito, foi registrado justamente em um desses... Essa passagem foi registrada, provavelmente, pelos essênios, e foi encontrada em uma das cavernas. Quer dizer, era isso que Jesus se referia quando ele falava, né, ao povo da época ali, foi dito onde? Como? É uma coisa que dá para fazer dá para checar. Todos comparativos. Né? Uma outra prova, por assim dizer, que a gente tem é de conhecimento de todos nós que, de acordo com os judeus, né, o Messias que viria a força, né? Para dominar na força e tal, né? Ele ia literalmente eliminar todo mundo da face da terra para que os judeus pudessem, né,
Seriam os gloriosos, E João Batista falava muito a respeito disso. Né? Ele vai vir, ele vai fazer dessa maneira. Quando de repente vê Jesus falando a respeito de amar os nossos inimigos. Se alguém, né, lhe bater na face direita, oferece a esquerda e vice-versa, aí ele fica, num linguajar bem popular, né? João Batista fica meio que confuso, né? Como se diz, né? Ô primo, você é você mesmo, o Messias? Você não está fazendo nada do jeito que eu falei, né? E porque os sinais, a princípio, a concepção do Messias, como já foi dito, era outra completamente diferente. E Jesus fala para João, João, observa os sinais e tire suas conclusões. Isso são as minhas palavras, naturalmente, né? E isso está lá em Isaías. Um dos sinais, né? Está em Isaías 35, versículos 5 e 6, se eu não me engano, né? E os cegos, né, abrirão seus olhos, os coxos andarão, e por aí vai. Está falando, fala de várias, dos milagres que Jesus, né, fez. E nesse exato momento, Jesus tinha acabado de efetuar a cura, se eu não me engano, do cego de Jericó. Ou seja, um sinal, né, de que ele tinha feito algo que só o Messias o faria. Aí ele diz para João, João, quais são os sinais, João? Tire suas conclusões. E esses sinais estão registrados nos textos de Isaías que foram encontrados na caverna 4. É mais uma comprovação. Não foi ninguém que a igreja depois adicionou para poder comprovar nada. Ou seja, está lá num pergaminho de 2000 anos atrás que foi encontrado isso escrito. E escrito antes de Jesus. Escrito antes de Jesus, muito antes do Cristo aparecer, né? E fazer tudo o que ele fazia. Falando da importância dos escritos, sem lembrar que no final do século XIX achavam uma igreja em Cairo, né, um rolo com um documento de Damasco. Mas era uma linguagem tão esquisita que ninguém entendeu de onde veio, de qual povo pertencia, ninguém sabia, ficou aquele enleiro, ninguém sabia, era uma linguagem bem específica, como é que fala? Bem diferente mesmo. Ninguém sabia de quem que era, ninguém tinha noção daquilo. E lá nas cavernas encontraram vários rolos com documentos da massa que foram escritos antes de Jesus. Encontraram traduções modernas sem saber de onde é que aquilo se originou. Aí de repente se abre o pergaminho, está lá, 2000 anos atrás alguém escreveu e outras pessoas foram copiando com o passar do tempo, só que se perdeu o original. Quando acharam, ninguém sabia de qual povo, qual o significado real daquilo. Ou seja, o estudo aprofundado dos pergaminhos do Mar Morto abala profundamente a estrutura do que a gente conhece hoje em dia como cristianismo e judaísmo. Transforma mesmo o modo como se vê, né? E se percebe a necessidade mais e mais de se entender o que se vivia ali na época para poder saber realmente qual era o sentido das palavras, qual era o sentido das coisas que se faziam. Abala, não entendi. Abala, mas não entendi. Por exemplo, porque veja os dois exemplos que fazendo as comprovações são prova que são verdades. Exato, mas eu digo assim, no sentido do que foi passado para nós desde criança, do que seja cristianismo e judaísmo, né? Então, eu me basei, por exemplo, nos dois exemplos que eles acabaram de citar aqui, né? Ou seja, muitas das coisas que a gente aprende dentro do cristianismo, né? E dentro do que a gente aprendeu do que seja judaísmo, ficam de certa forma alteradas, como eles mesmos comprovaram aqui, de acordo porque já foi escrito muito antes do que a gente conhece como Novo Testamento. Já tinha sido dito muito antes. Interessante que esse texto, os céus e a terra escutarão seu Messias, e ninguém se desviará dos mandamentos dos santos. Vocês que buscam o Senhor. É uma coisa interessante porque é uma mensagem dizendo àqueles
que estão preparando a vinda do Messias. Vocês que buscam o Senhor, fortaleçam-se em sua mensagem. E a gente, obviamente, né, a gente já passou ali alguns minutos, obviamente tem muito mais coisa para falar, mesmo, assim, mesmo. É um assunto quase inesgotável. Porque se fala de cristianismo e judaísmo até hoje, e isso é novidade, imagine quanto tempo você vai falar e se pesquisar sobre isso. Olha só esse aí. Esse daqui é interessante também. Lindo. Esse é interessante também, para a gente poder chegar perto do final, né, para a gente encerrar. Não se venda por riqueza. É melhor para você ser escravo em espírito e servir seu mestre gratuitamente e não vender sua própria glória por preço algum. É um ferrado. Isso aqui é um escrito sapiencial número 2, também achado na caverna número 4, texto 416. Não se venda por riqueza. É uma sugestão lá, né? E aí depois ele tem um outro texto lá nesse mesmo escrito assim, e também não trate com desprezo o corpo de sua esposa. O Luciano falou, a gente falou que eles não tinham mulheres e tal, mas eles não tinham dentro deles. Mas os outros que querem ter, não tem problema. A sugestão para os outros é respeito. Respeito acima de tudo. Então, tem muita coisa para se aprender. E se você parar para estender na esposa, família, né? Uma coisa, respeito da família. De família. Alguns deles casavam, tinham essa autorização, porém não atingiam determinado nível ou hierarquia dentro da comunidade. A gente pode colocar isso da seguinte forma. O problema não é o casamento em si, naturalmente não, porque o judeu valorizava muito a família. Mas, por exemplo, por que um Chico não casou, um Divaldo não casou, um Raul Teixeira não casou? Não dá para conciliar. É complicadíssimo. O nível da missão, o nível do trabalho é complicado. Onde estão hoje os manuscritos? Né? Que é uma pergunta. Né? Estão no Santuário do Livro, em Jerusalém, e em viagem pelo mundo. Né? Agora estão lá em Boston. Não todos, estão alguns pedaços, alguns. Não vamos achar que vamos chegar lá e vamos ver um rolo de Isaías com 8 metros. Não. A gente vai ver pedaços de manuscritos. Tá? Não vamos se enganar achando que eles viajaram com Isaías, trouxeram os essênios. Não, tem nada disso. É um pedacinho de manuscrito e tal. Provavelmente os pedaços que vêm é aqueles que eles não conseguiram. Vamos descobrir amanhã, né? Vamos descobrir amanhã. Então aqui é o Santuário do Livro, né? Alguns deles estão aqui por baixo é toda uma estrutura que guarda tudo. Aqui é uma visão agora interna desse santuário. As pessoas aqui ao redor, isso aqui é um pergaminho, como eles liam, né? Acho que vocês já viram, né? Bota umas coisas de madeira assim, você vai enrolando e desenrolando. Então o formato do museu por dentro, ó, é todo bem diferente. E em viagem pelo mundo, essa próxima foto aqui é uma das exposições que foram feitas pelo mundo já. Tem uma lista enorme. Essa foto aí em específico foi tirada do site oficial dos manuscritos da exposição que aconteceu lá no Brasil. Então essa foto aqui dessa exposição aí foi tirada no Brasil quando eles viajaram para o Brasil para ser mostrado lá. E agora estão lá no Museu de Ciência, né? E não só os manuscritos, tem, como eu falei, pedaços de jarros lá também, tudo montado, pelo menos assim a gente lê no website, né? Em resumo, para a gente encerrar, em 1946 a 1958, aquela coisa que o Jussara falou no começo, ali provavelmente ali perto de Jerusalém, né, como centro histórico, era uma biblioteca pela quantidade de pergaminhos que a gente viu aí, com certeza. Ali, Qumran é o nome da local, às vezes vocês podem encontrar os manuscritos de Qumran. É a mesma coisa do manuscrito do Mar Morto, é só porque as pessoas mudam às vezes de nome, né? As coisas. Massada, na sequência, né, do que o senhor falou no começo, quando os romanos vieram destruindo Jerusalém e passaram por ali, eles foram em busca desse pessoal lá em Massada. Massada foi a última fortaleza de resistência dos judeus ali na região. E eles batalharam para entrar. Quando conseguiram entrar, todos estavam mortos. Cometeram suicídio lá dentro. O que é uma pena na nossa concepção de entender o que é que isso, por fazer isso, mas acho que em termos de proteção da própria raça para não ser escravizado, para não ser... porque os romanos eles escravizavam ou matavam. Eles não queriam ser escravizados. Exato. Então... E eles ficaram 2 anos construindo tipo uma fortaleza, né, com
pedras e areia para chegar lá. O negócio é grande mesmo. Então, essa é a parte de geografia, os manuscritos de pergaminho, né, de papiro de cobre. Quem escreveu os essênios é a hipótese mais provável. Textos bíblicos, textos não bíblicos e textos apócrifos, a gente falou isso rapidamente. E vocês que buscam o Senhor, fortaleçam-se em sua mensagem. Nós que buscamos o Senhor, nos fortaleçamos em sua mensagem. Né? Porque essa que acreditamos é a mensagem final dos pergaminhos. Né? Essa poder ver um pouco do que se vivia na época, ver um pouco de como as pessoas conviviam com seus defeitos, com suas qualidades, com seus problemas, com as suas dificuldades, com as facilidades, mas ver que desde essa época, né, nós estamos tentando viver uma vida melhor, tentando fazer uma coisa melhor da vida. E esses achados nos ajudam a entender um pouco mais a época do Cristo, nos ajudam a entender melhor o cristianismo, né? a entender melhor o judaísmo, a conhecer mais mesmo, intelectualmente, mas não só isso, né? Para que eu usarei isso, né? Essas comprovações? Que a gente possa encontrar nesses textos, nos textos do Evangelho, nos textos do Antigo Testamento também, esses pontos que fazem com que a gente se modifique, ou queira ser melhor, para viver um mundo melhor, para se transformar isso num mundo melhor. Né? Então, acreditamos que é isso. Como dissemos, teria muito mais coisa para falar, a gente não falou nem o que a gente sabe. Imagine o que se sabe, né, lá fora. Então, queria agradecer a paciência de vocês pelo avançado da hora. Lembrar mais uma vez, né? Amanhã nós faremos a visita ao museu. Estão todos convidados aí, não precisa ser na mesma hora que a gente vai, mas a gente vai visitar os pergaminhos às 11 da manhã, é a hora que a gente vai entrar, mas eles têm vários horários, a cada 10 minutos entra um grupo, e a gente pode ficar dentro do tempo que a gente quiser. Então a gente vai no grupo entrar 11 horas, mas, por exemplo, o Luciano, do carro de trabalho, vai ir um pouco mais tarde. Então não tem... que a gente possa aproveitar esse momento, porque eu acho que ir para Israel é mais complicado, sabe? Para viajar para Israel, apesar de seria bem melhor e tal, mergulhar no Mar Morto e tal, mas é bem complicado, mergulhar é difícil. Então vamos lá no Museu da Ciência, olhar, sabe? Aí no final da tarde, às 4 da tarde, amanhã, eles estão passando, e começou a semana passada, um documentário sobre Jerusalém. É um documentário em IMAX, que se quem já foi no cinema lá do museu, é um negócio fantástico, um negócio gigantesco. Você sente, parece que você está dentro da paisagem, assim, você está dentro do negócio. E é 1 hora de duração o documentário falando sobre Jerusalém. Então não existe nada melhor a gente sair de Qumran e viajar para Jerusalém, dentro do próprio museu. Olha lá, em vez de, sabe? 5 minutinhos? Não precisa fugir, passar por esgoto, nada disso, direto, né? Obviamente a exposição continua, o filme vai continuar por um tempo, mas a exposição encerra dia 20 de outubro. É logo ali, é menos de um mês. Então, não puder ir amanhã, se programa para ir, que vale a pena. E assistir o filme vale a pena também, conhecer Jerusalém, afinal de contas é histórico Jerusalém. É o berço de 3 das grandes religiões do mundo. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo, os muçulmanos. Então as 3 grandes religiões se concentram ali em Jerusalém. Então é uma cidade histórica, é cultura pura. Então conhecer um pouco mais dela no cinema vale a pena. Bom, eu queria que vocês dessem as palavras finais aí para a gente poder encerrar e fazer a nossa prece. Bom, eu agradeço pela oportunidade de ter participado. Como ele disse, agradeço a vocês também, né, por terem nos ouvido, né? E eu não sei se vocês se sentem como eu, mas eu gostei muito de fazer essa pesquisa sobre os pergaminhos do Mar Morto, porque eu sinto que me enriqueceu um pouquinho mais, né? Inclusive para que nos próximos estudos que eu faço dentro da doutrina espírita,
eu tenha mais embasamento, entendeu? Do como era aquela época, entendeu? Como era a área onde Jesus pisou, entendeu? E isso me enche de alegria, eu gosto de aprender, né? E eu gostaria de dizer o seguinte, se vocês tiverem a oportunidade de participar, não só amanhã, a visita ao museu, mas principalmente as 2 palestras que estão aí, né, que vão acontecer, não perca essa oportunidade, porque é uma experiência única de participar, entendeu? Porque nós somos brasileiros e nosso país está lá tão distante, né, de conhecimentos tão lindos, entendeu? É lógico que de vez em quando a gente tem essa oportunidade, como o Museu de Israel levou lá os pergaminhos, né? Mas, por exemplo, participar dessas palestras, entendeu? São coisas assim tão especiais que eu acho que a gente tem que participar, entendeu? Tem que ir lá ver, tem que ouvir um pouquinho, porque faz com que a fé da gente até aumente, né? Cada vez mais. Aquele que aprende, aquele que busca o conhecimento, a fé dele só enriquece, entendeu? Fica mais firme, né? Muito obrigada. Obrigada a vocês também. De uma certa forma, eu queria agradecer a todos, né? Porque por suas causas eu fui obrigado a ler um pouco mais. A ler tudo bem, mas você foi obrigado a falar, né? E com isso vocês não sabem o tanto que eu aprendi. Eu aprendi muito. Eu não falei nem um texto do que eu escrevi. Eu tenho que agradecer a vocês por terem me ajudado a aprender um pouco mais. Depois que eu não sabia, que ela falou, a gente começa a ler, igual eu estava explicando mais, abre um texto, começa a ler, tem uma referência lá. Aí vai na referência, começa a ler, vai atrás. É como se fosse abrir um leque gigantesco. Não, eu também gostaria de agradecer a todos pela atenção, pela paciência, para que eu não seja expulso, né, por conta do horário. O que eu gostaria de falar é o seguinte, durante esse estudo, nós somos forçados a buscar outras fontes para, de certa forma, complementar determinado ponto, né, que a gente fica meio que perdido aqui ou ali. E o interessante desse estudo é que nós, de um modo geral, espíritas principalmente, a gente tem o péssimo hábito de ignorar tudo que diz respeito ao próprio cristianismo, quem dirá do judaísmo. A gente não se envolve nessas questões, né? Então a gente foge muito do entendimento das coisas. Do próprio evangelho em si, tem todas as suas raízes estão lá atrás do judaísmo, muita coisa que só faz sentido quando a gente tem pelo menos uma noção do que está, por exemplo, no Antigo Testamento. E isso, quando a gente faz essa pesquisa, a gente vai conectando os fatos e tudo, nos dá um entendimento muito maior. Isso enriquece a gente de forma muito intensa, espiritualmente falando, porque, como Kardec dizia, né, a fé tem que ser raciocinada, e às vezes a gente vai mais, né, se deixa levar pela onda. Então a gente não procura aprofundar nessas questões, né? E eu achei muito interessante. Então, mais uma vez, agradecer a todos e fazer uma prece rapidinho de agradecimento ao Cristo, agradecimento aos bons espíritos, aos espíritos amigos que nos intuem, nos guiam sempre, agradecendo a tudo que recebemos na noite de hoje, e que possamos nos tornarmos, como disse Paulo, cartas vivas do Evangelho de Cristo. Que a tua mensagem, divino amigo, seja escrita em nós, para que nós sejamos a tua mensagem, nas nossas falas, nos nossos atos, nos nossos pensamentos. Ampara-nos, hoje e sempre, com a tua paz e com o teu amor. Que assim seja. Obrigado a todos, de verdade, paciência.